mensagem dessa noite, a gente tem o texto no livro de João, capítulo 4, dos versos 19 ao 30. Vou fazer uma breve introdução para contextualizar essa porção da leitura que a gente vai fazer. O livro de João, ele evidencia a vinda do Filho de Deus para os gentios e ele destaca a pessoa de Cristo como Deus, na autoafirmação do eu sou. Isso a gente vai ver nessa conversa que a gente vai ler de Jesus com essa mulher samaritana. É a maneira como Deus se apresentou a Moisés. Quando Moisés perguntou, Deus se apresentou como eu sou o que sou a Moisés. Os judeus que lessem esse evangelho, eles veriam que Deus havia estabelecido em Jesus Cristo um sistema totalmente novo. A lei da antiga aliança havia sido cumprida e colocada de lado. Ela foi cumprida por quem? Pelo próprio Jesus Cristo. Ele foi o ser humano perfeito, ele cumpriu a lei em todas as instâncias e por fim ele veio abolindo a lei, sendo o único e suficiente sacrifício para a redenção da humanidade. Jesus, ele saiu da Judeia em direção ao norte da Galileia e ele poderia escolher 3 caminhos: seguindo pela costa, atravessando o Jordão e subindo pela Pérea, ou indo por Samaria, caminho este que era evitado por muitos judeus, pois os samaritanos eles tinham uma herança judaica corrompida por meio de casamentos com gentios, a observância do judaísmo, a forma que eles prestavam culto, ela era considerada deturpada. Eles aceitavam somente os livros de Moisés, somente o Pentateuco, eles não consideravam a lei de Moisés e os profetas, e eles adoravam no Monte Gerizim, rejeitando Jerusalém como lugar próprio para adoração. Então Jesus ele toma esse último caminho, e lá pelo meio-dia ele está chegando numa região e com sede ele vê uma mulher num poço e ele para conversar com essa mulher na região de Samaria, essa mulher samaritana. Então ele inicia o diálogo pedindo água, uma coisa simples, básica, necessária para quem está caminhando pelo deserto. E essa mulher, ela se pergunta, o que está acontecendo que esse homem judeu me pede água, eu sendo uma samaritana? E ali se inicia uma conversa. Jesus se apresenta como água da vida, e se ela escolhesse dessa água que ele tinha a oferecer, ela nunca mais tornaria a ter sede. E a conversa vai andando, até que, num determinado ponto, Jesus faz alguns apontamentos sobre a vida dela, apontando alguns pecados, e por fim a gente chega na leitura do texto dessa noite, capítulo 4, versículo 9. Disse depois a mulher samaritana, como sendo tu... não é 9, é 19. 4:19. Disse-lhe a mulher samaritana, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, vê-me que a hora que vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus fala isso porque é a promessa de Deus para o povo de Israel. É a salvação que viria. Deus tratou com o povo que descendeu lá de Abraão, de Isaac e Jacó. Toda essa história do Antigo Testamento, Deus estava usando homens para falar dessa salvação, e ela culmina aqui nesse momento em que Jesus veio como Redentor, não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade.
E por isso Jesus ele se apresenta, olha, a salvação vem dos judeus, porque Jesus ele saiu do meio do povo judeu, ele nasceu em Belém, ele era nazireu, e ele foi levantado ali no meio desse povo, o povo a quem Deus escolheu para trazer, abençoar a humanidade e trazer a salvação, né, a todos os outros povos. Jesus ele está afirmando isso. No verso 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Deus, por esse momento de culto a Ti, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, Deus, e pedimos que o Senhor derrame Teu Santo Espírito para abrir nossas mentes e corações, para que possamos receber a Tua palavra, Deus. Fala conosco, ó Pai. Queremos dar liberdade para o Teu Santo Espírito operar em nossas vidas nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Então a conversa ela culmina nesse texto. Inicialmente a mulher samaritana ela reconhece Jesus como profeta. Após Jesus ter confrontado todo o seu modo de vida, e então ela meio que tenta sair pela tangente ali, enquanto Jesus está confrontando ela, questionando sobre o local de adoração. E por fim Jesus ele indica que a salvação dos judeus viria dos judeus, mas o ponto central é que a adoração a Deus ela deve ser integral, e isso implica em ação diária e contínua. A adoração ela não vai acontecer num lugar específico, nem no Monte Gerizim, nem lá em Jerusalém, mas Jesus Cristo disse que a adoração ela aconteceria em espírito e em verdade. Então isso indica que não tem um lugar, olha, é só na igreja que eu vou para adorar a Deus, olha, é junto com os irmãos que eu adoro a Deus. Não, a adoração a Deus pode-se dizer que é um estilo de vida. Ela deve acontecer na nossa casa, vai acontecer na igreja, no trabalho, no momento de lazer e descanso que eu tenho, e até em prisões. Então imagina o povo cheio de pecado, preso por seus delitos, suas falhas, e lá entendendo, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador, e ali prestando culto a Deus no meio da prisão. E também aqueles que são perseguidos, por quantos que a gente está orando e lembrando, nos momentos de culto, que estão sendo perseguidos, estão sendo lançados em prisões, muitas vezes injustamente. E quantos perseveram e se mantêm na fé, mesmo nessa situação tão terrível, sendo torturados. E ali eles adoram a Deus, mesmo contritos, mesmo em meio ao sofrimento, eles adoram a Deus. O que realmente é importante não é o local, mas como nós adoramos a Deus e quais os objetivos da nossa adoração. Será que eu estou adorando a Deus para que o outro irmão veja que eu estou adorando a Deus, levantando as mãos, prestando culto, fazendo uma cena bonitinha? Será que eu estou adorando a Deus para tentar barganhar alguma coisa com Ele?
tentar, olha Deus, eu estou te servindo na igreja, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, quem sabe tu pode me ajudar com um carro melhor, com um salário melhor, com um emprego melhor? Ou será que a gente está adorando a Deus realmente com o coração e a mente voltada a Ele, agradecido pelo que Ele tem feito, agradecido pela morte dele na cruz, agradecido porque eu tenho um sustento, porque a minha família tem saúde, porque eu tenho um lugar para morar. E às vezes até mesmo agradecido por situações difíceis que a gente enfrenta na vida, né? A doença, a perda de pessoas queridas, de parentes. Será que a gente tem louvado a Deus em meio a esses momentos de provação também? Nessa semana eu encontrei com a coordenadora do projeto que eu atuo no trabalho. Segunda-feira pela manhã a gente foi tomar um café numa padaria ali na região central. A gente se serviu, a gente estava na conversa, se servimos, sentamos à mesa. E eu abaixei a cabeça e comecei a agradecer a Deus. Agradecer por esse alimento, por esse tempo, pelo cuidado de Deus comigo ali. Eu terminei a oração e ela falou, nossa, quando eu morava em casa, a minha família orava. Esse testemunho dessa adoração, através da oração, fez a minha coordenadora lembrar de um tempo, ela tem 60 anos, imagina, lembrar da infância, da casa dela, quando a família se reunia à mesa para orar. Então, com que objetivo eu estou chegando a Deus em adoração? Pode ser um testemunho de fé. A adoração, ela é operada no âmbito da verdade e no conhecimento de Deus, que vem por meio de Jesus Cristo. E nesse ponto a gente tem que reconhecer a fundamental importância da pregação da palavra em nossos cultos de comunhão. Antes a irmã Rosana falou quanta profetada a gente tem visto por aqui, nesse mundo, no YouTube. Mas a adoração, o momento mais alto do culto, ela vem nesse momento da palavra, em que a gente recebe, ouve a pregação, ouve aquilo que Deus tem para nos ensinar e tem a orientação, o direcionamento para a gente seguir a nossa caminhada com Cristo, seguir esse estilo de vida de adorador, servindo a Deus. E Jesus Cristo, Ele nos coloca, que chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a gente está vivendo esse tempo. E esse espírito, porque Deus é espírito. E o nosso coração, o nosso espírito, ele tem esse desejo. Isso está intrínseco a todos nós seres humanos. Está dentro de nós essa adoração. Muitos procuram coisas que são erradas, que talvez não levam a nada, mas a gente tem um acesso à palavra, e essa verdade é a palavra de Deus que a gente encontra aqui na Bíblia, e é por essa verdade que a gente vai conseguir se achegar a Deus de forma agradável, de forma honesta e podendo o adorar em espírito, adorando de coração. Porque através da verdade, através da palavra, a gente tem o conhecimento de tudo que Deus já fez pela humanidade. E a gente pode aprender também na palavra como a gente pode viver, o que Deus espera de nós como filhos dele, como adoradores verdadeiros dele. Usar a Bíblia para orientar a nossa vida cotidiana, ter como um manual de instruções para a gente poder guiar a nossa conduta junto no trabalho, junto com as pessoas que amamos, junto da nossa família, junto da igreja, do trabalho do reino de Deus. Nos sábados a gente tem o trabalho com as crianças, com adolescentes. Então essa é a instrução que vem, a verdade que a gente vai aprender e vai ensinar, vai transmitir para os outros.
essa verdade de que Cristo um dia veio a esse mundo como Filho de Deus, se fez homem e padeceu, sofreu em nosso lugar, para nos dar a libertação e nos trazer a salvação. A oração, a meditação na palavra, o testemunho, o amor, a disposição para o trabalho espiritual, o louvor, a gratidão, são ações de adoração a Deus. Elas não são necessariamente feitas em um local específico como a igreja. A gente pode agir, atuar na escola, no trabalho, sendo um testemunho. E todas essas ações, elas não se limitam a esse lugar aqui onde a gente tem comunhão com o povo de Deus. Essas ações, elas devem acontecer para fora. E essas ações, elas vão revelar o cristão que eu sou. Aquele pequeno Cristo que caminha procurando seguir e fazer a vontade e seguir o ensino que Jesus Cristo nos deixou. O verdadeiro louvor, ele eleva o caráter de quem adora. Ele promove a lapidação do seu conceito moral e ético, removendo falhas e imperfeições, trazendo maior valor ao que já era precioso. Então essa é a ação de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. Essa transformação, esse mover, essa lapidação que vai mudando o nosso ser, vai transformando a nossa vida de uma forma a ser mais parecida com Jesus Cristo. Isso vai trazendo maior valor para nós mesmos. As pessoas que convivem conosco vão querer estar mais próximas, vão querer ter comunhão e se relacionar com a gente, porque a gente vai estar vivendo e experimentando esse amor, essas boas ações, essa gratidão, e as pessoas vão querer sentir isso. E até certa forma vão querer buscar e até perguntar: olha o que está acontecendo na tua vida. E você pode testemunhar dessa ação do Espírito Santo na sua vida, que é a transformação que Jesus tem trazido para você e tem trazido para mim. E essa transformação nem sempre ela é tranquila, ela é suave, ela é dolorosa. Ela vem nos momentos de prova, ela vem nos momentos em que a gente encontra conflitos na família, conflitos nos relacionamentos com as pessoas do trabalho, na escola. Mas é nesses momentos em que a gente pode sentir e buscar a Deus, para entender o que essa prova tem para mudar para a minha vida. E o verdadeiro adorador, ele vai ver cada razão, cada situação, circunstância na vida, vai entender que isso é para melhorar o seu relacionamento com Deus, para melhorar a sua vida, trabalhar na sua vida. Cristo, com sua afirmação, eu sou, ele leva também os outros à fé. Essa afirmação do eu sou, ela aqui no livro de João, ela é encontrada 7 vezes, que Jesus Cristo manifesta-se como Filho de Deus, de uma forma escancarada, direta, e com essa mulher samaritana, ele não faz diferente. Ele se apresenta como o Messias, como Cristo. Lá no verso 25, a mulher samaritana, ela disse: eu sei que o Messias vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela já tinha alguma expectativa e algum conhecimento de que haveria de vir o Messias. E ela tinha esse conhecimento de que, quando ele viesse, todas as coisas seriam esclarecidas sobre esse Deus que viria a esse mundo, dessa promessa que eles tinham já desde o Antigo Testamento. E essa mulher samaritana, ela tinha um pouco desse conhecimento.
apesar do povo samaritano ter essa rixa com os judeus, mas de alguma forma eles traziam isso consigo, de que haveria de vir um Salvador para a humanidade. E essa promessa ela tinha guardada em seu coração também, tanto que ela afirma isso, de que quando o Messias viria, ele iria anunciar tudo. Então Jesus ele manifesta: eu sou, eu que falo contigo. Então imagina o impacto, né? Uma conversa que está acontecendo no sol do meio-dia à beira de um poço, começa com água e por fim essa mulher ela se encontra falando com o prometido Filho de Deus, falando com ela, uma pessoa que procurava buscar água de meio-dia, a hora que ninguém ia, para não ser confrontada, não ser julgada pelos seus atos, suas atitudes, e ela se vê falando com Jesus Cristo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se. E lá no verso 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Então, essa afirmação de Jesus causou tal impacto na vida dela, que ela esqueceu a condição que ela estava. Ela saiu, deixou o cântaro dela ali, foi à cidade anunciar aos homens daquela cidade que ela encontrou um homem que falou tudo aquilo que ela tinha feito. Então, imagina, ela deveria ser conhecida naquela cidade e ela não se envergonhou disso. Por quê? Porque ela entendeu que Jesus Cristo era a água viva. E essa água viva, quem bebe jamais terá sede. E ela, nessa conversa com Jesus, entendendo quem ele era, ela bebeu dessa água da vida. Ela estava satisfeita e ela foi anunciar àqueles homens daquela cidade aquilo que Jesus havia falado para ela, e ela entendeu Jesus Cristo, entendeu como um homem que era alguém de referência, e foi anunciar para aquela cidade disso que Jesus tinha falado sobre ela. E esse deixar do cântaro, ele pode representar algumas coisas. Um aspecto é que como ela entendeu essa água da vida, ela estava satisfeita, ela não precisava mais desse cântaro. E em outro sentido, ela pretendia voltar àquele lugar. Que no verso 29 ela fala: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura este não era o Cristo? Então ela queria voltar a esse lugar. E talvez nesse meio tempo, os discípulos de Jesus o utilizassem para saciar a sua sede. Quando eles chegaram ali, eles viram Jesus conversando com aquela mulher. Isso representa, exemplifica que foram quebradas várias barreiras raciais, porque o povo judeu e o povo samaritano não se bicavam. A gente lembra daquela parábola do bom samaritano, um exemplo que Jesus usa, mas o povo samaritano não tinha valor nenhum para os judeus. E ali, essas barreiras elas são quebradas, e as desavenças que havia entre eles foram tratadas. Todos eram um só na fé e no amor. O cântaro, aquele cântaro de água que ela deixou ali, jamais um judeu iria querer beber água desse cântaro. E Jesus, ele chega e inicia essa conversa com essa mulher, pedindo para que ela desse a ele de beber. E essa representação é bastante interessante, e ela nos provoca também a transformação em que a gente recebe quando a gente tem esse encontro com Jesus. Um monte de coisas são quebradas, um monte de coisas que a gente julgava importante, a gente passa a deixar de lado. Que essa é a transformação que Cristo promove em nossas vidas. E é uma transformação que ela vai acontecendo ao longo da nossa caminhada junto com Ele também.
E por fim saíram, pois, da cidade aqueles homens e foram ter com ele. Então a oportunidade que essa mulher trouxe para aquele povo, para o povo samaritano, ela ouviu, entendeu o significado da água viva, entendeu o significado do que é ser um verdadeiro adorador, e ela vai e anuncia isso para o povo dela, e aquelas pessoas da cidade vão para conversar com Jesus, para ver esse Jesus e ver de fato esse testemunho que ele trouxe. E essas pessoas, muitas delas, elas têm um encontro, vão ser salvas, têm a salvação. Então, que bênção e que maravilha que a gente pode encontrar nessa palavra. Que nós, como igreja, como povo de Deus, possamos viver e entender esse estilo de vida, né, de verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Não precisa apenas estar numa igreja ou num templo para servir a Deus, mas serve a Deus no dia a dia, seja na forma de agir, na forma de conversar com o próximo, na forma de testemunhar de Cristo, né? Sendo através de uma oração simples, uma coisa que é natural para mim, é do meu cotidiano, do meu costume, agradecer a Deus antes das refeições, né? Não importa se eu estou com um chefe, se eu estou com um coordenador, ou se eu estou com uma pessoa mais simples e mais humilde, mas isso traz um impacto, isso revela quem eu sou, que eu sou seguidor de Cristo, e talvez é o maior testemunho que eu posso dar para alguém, né? Que esse estilo de adoração ele possa estar presente em nossas vidas, tanto transformando o nosso interior, né, reafirmando a nossa fé e o nosso entendimento da importância daquilo que Cristo fez em nosso favor, e também da forma que a gente pode ser usado por Ele para anunciar as boas novas às pessoas que estão perdidas. Oremos. Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito que se move no nosso meio, porque o Teu Santo Espírito nos fala, nos ensina a sermos verdadeiros adoradores. Te agradecemos por esse exemplo de Jesus e se moveu, ó Pai, para caminhar ao encontro daquela mulher que ninguém queria olhar, daquele povo que os judeus não se importavam, Deus, mas que nos traz um ensinamento que nós precisamos também nos preocupar com o nosso próximo, com aqueles que talvez a sociedade não dá valor, ó Deus, mas que a Tua palavra possa mover o nosso íntimo e que nós possamos ser ensinados a sermos verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade, na verdade da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por esse ensinamento e pedimos a ajuda do Senhor nessa semana, nos dias, que o Senhor possa estar nos conduzindo a esse estilo de vida de verdadeiro adorador, ó Pai. Eu peço isso, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém.